sou PSOL, socialismo e liberdade. Eu quero paz. O senhor tem interesse de aumentar essa percentagem de compra, priorizando compra de alimentos do agricultor familiar ao invés de comprar de empresários? Paulinho, certamente, né? A gente quer atingir o máximo que a gente puder atingir nessa questão das compras, né, da agricultura familiar. Ontem me foi feita até uma pergunta no debate, né, por uma entidade, não lembro no momento, né, mas, por exemplo, o que é que a gente faria para investir no agronegócio? E lá eu fui muito categórico em dizer que nós não, enquanto governo do PSOL, nós não defendemos o agronegócio, porque para começar o agronegócio, além dele centralizar muita renda, concentrar riqueza, ele não alimenta a população brasileira. Quem alimenta a população brasileira é a agricultura familiar. E dentro do contexto aqui de Iguatu, não faz sentido, por exemplo, você estar comprando arroz, milho, feijão de fora, né? Trazendo de fora, se tem um grande potencial de produção aqui no próprio município, considerando que os nossos solos, né, eles são os mais férteis aqui da região, né? E claro que se perdeu a fertilidade, né, por mau uso, né, por más práticas agrícolas, a gente também tem como fazer uma recuperação desses solos. Então, primeiro eu penso o seguinte, que a merenda escolar é também um dos grandes indutores, né, dessa questão, pelo menos enquanto existir o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Enquanto existir esse programa, a gente tem como dar uma turbinada nele para que a gente fortaleça a agricultura familiar e ainda compre alimentos saudáveis, né, para nossas crianças principalmente. Mas eu quero, assim, complementar, Paulinho, é o seguinte: se você acessar, por exemplo, esses portais de transparência pública, tem coisas assim que às vezes você não consegue acreditar. Eu já tive essa curiosidade, por exemplo, eu pesquisei compra de alimentos, certo? No portal da transparência. De repente eu vi lá uma venda de 3 milhões de reais, 2 milhões de reais. E aí, claro, né, tem o CNPJ e você tem a curiosidade de saber onde localiza aquela empresa. Para minha surpresa, né, a empresa não tem estrutura nenhuma, né, apenas um portão aquele portão de enrolar, como a gente chama, né? Um prédio fino, e a gente fica se perguntando como é que um prédio daquele, né, consegue ter tanto arroz, feijão, milho, né, todos os elementos, né, que compõem a cesta da alimentação escolar, né? Então, assim, tem alguma coisa errada aí que não está cheirando bem, né? Principalmente, né, nessa gestão das compras da merenda escolar, né? Eu não estou falando especificamente de atual gestão, não. Isso aí a gente acompanha gestão por gestão e a gente vê que tem alguma coisa que está furada. As empresas fornecedoras, né, quando você vai analisar a ficha cadastral dela, consultar o CNPJ, você vê que, pelo que você observa, eles não teriam condição, né, de movimentar aquela grana toda, de fornecer aqueles alimentos que diz que fornece. Então, assim, a gente tem que ter muito essa questão da transparência, da moralização do dinheiro público. Nós temos que acompanhar de perto, né, cada centavo que entra e sai do município. Então, nós do pessoal do Partido Socialismo e Liberdade, né, Roberta, que é a nossa candidata a vice-prefeita, né, eu, José Márcio, candidato a prefeito, nós estamos assumindo esse compromisso com o cidadão iguatuense de ter transparência na compra, principalmente da merenda escolar.